Vamos lá, galera? Ao projetar uma miniatura de seu carro, Marcos usou uma escala de 1 para 40. Sabendo que essa miniatura tem 25 centímetros, qual é o comprimento real do carro? Bom, a escala 1 para 40, a gente pode representar dessa forma, 1 para 40. Sendo que 1 centímetro da miniatura representa 40 centímetros na vida real. O exercício fala assim, sabendo que essa miniatura tem 25 centímetros, então, se é o valor da miniatura, na próxima fração que a gente vai fazer uma igualdade de frações, o 25 vai vir no nosso numerador. O 25 está em centímetros já, porque eu só posso colocar as unidades sempre iguais. Como o 1,40 está em centímetros, porque é padrão de escala, então o 25 vai vir aqui no nosso numerador, em centímetros. Qual é o comprimento real do carro? O comprimento é o comprimento real. O real vai ficar na frente da medida real aqui, ó. Então, vai ficar x, que é o valor que a gente tem desconhecido. Outra coisa importante, sempre que a gente tem uma igualdade de duas frações, a gente faz a multiplicação em cruzada, a multiplicação em x. Vou resolver aqui na frente, ó. X vezes 1, ou 1 vezes x, dá 1x. Vai ser igual a 40 vezes 25. Então, x é igual a 40 vezes 25. 40 vezes 25 dá 1000. 1000 o quê? 1000 centímetros. Só que a gente não costuma falar que um carro ali tem 1000 centímetros. Não, a gente fala em metros. Então, a gente vai transformar esse 1000 centímetros em metros. Bom, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para a gente transformar 1000 centímetros em metros, a gente vai dividir por 100, que nem vocês viram ano passado. Então, ó, aqui eu posso fazer o quê? Cortar zero, só que eu só posso cortar zero a mesma quantidade em cima e embaixo. Então, se eu cortar 2 aqui embaixo, eu tenho que cortar 2 aqui em cima. 10 dividido por 1 é 10. 10 o quê? 10 metros. Então, a gente sabe que o comprimento real desse carro é 10 metros. Número 2. Clara, ao fazer uma maquete de uma cidade, teve que fazer miniaturas dos postes de energia, sabendo que ela utilizou a escala 1 para 60 e que postes possuem 9 metros de altura. Qual é a altura dessa miniatura? Então, ó, 1 para 60. Como que eu leio essa escala? 1 centímetro da minha maquete representa 60 centímetros da altura real do poste. Então, a gente vai fazer novamente uma igualdade entre duas frações. Bom, os postes possuem quantos metros de altura? 9 metros. Então, o 9 metros é a medida real. Medida real, eu vou colocar no numerador ou no denominador? No denominador, para ficar real e real, um na frente do outro, tá? Posso colocar o 9 metros já direto? Não. Por quê? Porque a escala sempre tá em centímetros. Então, a gente vai transformar primeiro 9 metros em centímetros. Bom, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 9 metros vai ser o quê? 9 vezes 100, que é igual a 900 centímetros. Então, o real vai ser aqui, ó, 900. Qual é a altura dessa miniatura? É a altura que a gente não sabe, né? Tamanho da nossa maquete, do nosso poste na maquete. É o x. Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou resolver essa operaçãozinha, sempre que tem igualdade de duas frações, a gente multiplica em x. Então, vai ficar 60x igual a 1 vezes 900, que vai dar 900. X, isolando ele, né, ó, vou deixar ele sozinho desse lado. Repito o que tá na frente, 900. O 60 tá fazendo multiplicação. Então, vou fazer o que agora? Vou pegar esse 60 e vou passar dividindo. Sempre vai ser a operação inversa. X vai ser igual a 90 dividido por 60. Posso cortar o zero, vai ficar 90 dividido por 6. Se a gente fizer essa continha, vai dar x igual a 15. 15 o quê?
15 centímetros. Posso deixar em centímetros? É coerente eu falar que uma maquete, o poste tem 15 centímetros? É, né? Que é o tamanho da maquete. Então, eu posso deixar em centímetros mesmo, tá bom? Próxima, número 2. Escreva os itens abaixo em forma de porcentagem. Quando a gente está falando em porcentagem, lembre-se que a gente está multiplicando por 100. Porque a porcentagem está sempre associada ao número 100. Aí, a gente tem que pensar assim. Quantos zeros tem o número 100? Quantos zeros tem aqui? 2 zeros. Então, quando eu multiplico um número por 100, ele vai, por consequência, quando fizer a multiplicação de 0,25 vezes 100, andar 2 casas. Então, para a gente não precisar ficar fazendo conta, existe um método prático, que é o método de andar as casas para a direita. Então, 0,25. Vou andar 2 casas. A vírgula estava entre o 0 e o 2. Então, ó, 1, 2. A vírgula passaria a ficar no final do número. Quando tá no final do número, a gente não precisa colocar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 25%. Não precisa colocar o zero que tá à esquerda, tá bom? A letra B, 0,7. Vou andar 2 casas, ó. 1, 2. Opa, passou aqui o nosso 7. Deixa eu olhar melhor, peraí. Aí, melhorou bastante. Ó, 1, 2. Na onde não tinha nada, a gente coloca um 0. Então, vai ficar quanto? De porcentagem, 70%. Número, aqui, letra C, 2. A vírgula 2 está sempre no... Quando não tem nada, tá no finalzinho do número, tá? Então, ó, 1 casa, 2 casas. Vou colocar 0 aqui, ó. 1, 2. Então, 2 é igual a 200% em porcentagem. Mesma coisa aqui, andar 2 casas. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 8 e o 5. Então, vai ficar 48,5%. Por que aqui a gente colocou a vírgula? Porque aqui a vírgula, ó, vai ficar entre o 8 e 5. Não ficou no final do número igual na letra A, B e C, tá? Então, ficou 48,5%. Escreva as porcentagens abaixo em forma de fração. Então, agora a gente vai escrever essas porcentagens em forma de fração. 9%. Como que eu escrevo isso em fração? Não é 9 por 100, 9 por 100. Então, ó, 9 por 100. 27,5%. Então, 27,5% por 100. Só que repare uma coisa, aqui ficou uma vírgula, e não é usual a gente escrever uma fração com vírgula. Como que a gente faz para tirar essa vírgula? Ó, vou tirar a vírgula aqui. Quando eu tiro a vírgula, eu acrescento um 0. Então, o que era 27,5 por 100 virou 275 por 1000. Letra C. Aí, acaba aqui, tá, gente? 42 por 100. Opa, desfocando. Acabou. Acabou aqui. 30,5 por 100. Então, 30,5%. Tem vírgula, né? Então, ó, tiro a vírgula e acrescento mais um 0. Então, vai ficar quanto? 305 milésimos por 1000. Então, ó, essas são as respostas. Tô fazendo um risquinho aqui, ó. Uma escola, número 4, com 1.600 alunos, 48% são meninos, desculpa. Calcule o número de meninas dessa escola. Então, 1.600 alunos, 1.600 alunos é igual a quantos por cento? 1.600 alunos é o total de alunos dessa escola. Então, se é o total, vai ser 100%. Meninos é igual a quantos por cento? 48%.
Só que eu não quero saber a quantidade de meninos, eu quero saber a quantidade de meninas. Então, se eu fizer a subtração, né, da quantidade total, né, da sala, menos a quantidade de meninos, a porcentagem de meninos, eu vou descobrir que 52% é igual à quantidade de meninas. 52% de quantos alunos? 52% de 1.600 alunos, que é o total. 1.600. Então, agora, como que eu resolvo isso? Ó, vou escrever esse 52% em forma de fração. 52 sobre 100. No lugar desse D, a gente coloca o sinal de multiplicação. 1.600. Quem está debaixo do 1.600? O número 1. Por quê? Porque eu tenho que pensar assim, ó. 1.600 dividido por quanto vai continuar sendo 1.600? Por 1. Por isso que quando tem um número no numerador e não tem nada no denominador, a gente coloca o número 1, tá? Então, ó, vou resolver aqui na frente. 52 sobre 100 vezes 1.600 sobre 1. Eu posso, galera, fazer o quê? Cortar zero. Quando é uma multiplicação, eu posso cortar os zeros que estão em cima com os que estão embaixo. Então, ó, corta esse com esse, 2 e 2. Deu para cortar todos, por quê? Porque eu tinha a mesma quantidade de zeros no numerador e a mesma quantidade de zeros no numerador. Cortei 2 zeros em cima e 2 embaixo. Opa! Como que vai ficar? 52 sobre 1 é igual a 16. Opa, desculpa. 52 sobre 1 vezes 1 vezes 16, gente, desculpa, sobre 1. Agora, como que eu faço multiplicação de frações? Lembra que a professora Karina ensinou para vocês? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 52 vezes 16 vai dar 832 sobre 1, ou seja, 832 dividido por 1 dá 832. 832 o quê? Meninas. Então, dos 1.600 alunos que tem nessa escola, 832 são meninas, tá bom? A número 5 é para a gente determinar a razão. O que é uma razão? Razão é uma comparação entre numerador e denominador. A gente pode escrever uma razão, então, como uma fração. Então, de 150 para 50. Lembra que a prof falou? Sempre o primeiro número vai ser o nosso numerador. O segundo número, o nosso denominador. Então, a razão ficou de 150 para 50. Tem como eu simplificar? Tem. Posso cortar um zero aqui, ó. Então, vai ficar 15 sobre 5. Tem como eu simplificar mais? Tem. Ambos os números são múltiplos de 5. Então, eu consigo dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dividido por 5 dá 1. O que quer dizer, então, essa razão, essa comparação? Que o número de cima, que era 150, ele é 3 vezes o valor que era o número de baixo, que era 50. Então, eu posso dizer que 150 é 3 vezes maior que 50. Vamos para a próxima. De 4 para 2/8. Então, aqui no 4, eu posso representar como uma fração. A fração 4 sobre 1. Mesmo procedimento, não muda nada. Quem aparece primeiro? 4 sobre 1. Então, vai ser o nosso numerador. Então, de 4 sobre 1 para 2/8. Agora, gente, a gente tem uma divisão de duas frações. Aí, a gente vai fazer aquela regrinha que vocês falaram que a Procarina ensinou para vocês. Mantenho a primeira fração como era uma divisão. E agora, a gente vai mudar para uma multiplicação. Então, mantive a primeira, inverti a operação e vou inverter a segunda fração.
Não era 2 em cima e 8 embaixo? A gente vai colocar ao contrário. 8 em cima e 2 embaixo. Como que eu resolvo multiplicação de fração? É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 8 dá 32. 1 vezes 2, 2. Posso fazer a divisão aqui por 2, né? Porque ambos os números são pares. 32 dividido por 2, 16. 2 dividido por 2, 1. Tem como eu dividir mais? Não, né? Então, aqui acabou a nossa continha. Letra C. A razão de 40 para 120. Primeiro, tem como eu cortar algum zero? Posso cortar um aqui e um aqui. Posso dividir também por 2, né? Porque os dois números são pares, mas posso dividir por 4 também. Porque o 12 é divisível por 4. Só você pensar na tabuada, ó. 12 dividido por quanto? 4 vezes quanto dá 12? 4 vezes 3. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Aí, acabou nossa continha aqui, tá? Ou seja, quer dizer que o número 120 é 3 vezes maior do que o 40. Ou que o número 40, né, ele é uma parte de 3 do 120. Oi, galera. Continuando aqui a nossa correção. Na número 6, pede para verificar se os números nessa ordem formam uma proporção, né? Então, o que é uma proporção? Até escrevi um textinho aqui sobre proporção. A gente consegue escrever uma proporção como uma igualdade de duas frações. Se essas frações forem proporcionais, eu tenho que os resultados da igualdade vão ser iguais, ou seja, a igualdade vai ser verdadeira. Mas como que eu monto isso daqui? Ó, verifique se os números nessa ordem formam uma proporção. Então, ó, o número 4, 9, 16, 36. Como que eu faço nessa ordem, ó? Primeiro 4, embaixo do 4, 9, depois vem o 16 e depois 36. O que eu vou fazer agora? Sempre que eu tenho uma igualdade de fração, eu posso fazer uma multiplicação em x, que é uma propriedade de proporção. Então, 4 vezes 36 tem que ser igual a 9 vezes 16 para ser proporcional. Se a gente realizar a continha, vai ver que 4 vezes 36 dá 144. E 9 vezes 16 dá 144. Aí a pergunta que fica, 144 é igual a 144? É. Então, por isso, a nossa igualdade é verdadeira, tá? Mesma coisa na letra B. Vamos ver se é verdadeira ou não. Então, copiando os números, ó, na mesma ordem, 2, 6, 8 e 26. Multiplicando em x, vai ficar 2 vezes 26 igual a 6 vezes 8. 2 vezes 26, se vocês fizerem a continha, vai dar 52. E 6 vezes 8, 48. 52 é igual a 48? Não. Por isso, não é proporcional. Coloquei um F de falso, tá? Letra C, 1 sobre 5, né? 1, o 5, 8 e 40. 8 e 40. Vou realizar a multiplicação em x. Então, vai ficar como? 1 vezes 40 igual a 5 vezes 8. 40 é igual a 40? É. Por isso, então, na letra C, elas são frações proporcionais. Formam proporções, tá bom? A número 7 está pedindo para a gente calcular o valor de x para determinar essas proporções. Então, a gente tem aqui, ó, x sobre 7 igual a 28 sobre 8. Como é uma igualdade de frações, a gente pode multiplicar em x. Então, como que vai ficar isso aqui? 8 vezes x, ou x vezes 8, dá 8x. Repito o sinal de igualdade, 7 vezes 28. Até fiz a continha aqui do lado, ó, 28 vezes 7, 7 vezes 28, deu 196. Então, 8x é igual a 196. Só que o meu x aqui não está isolado, tem esse 8 que está multiplicando. Então, deixo o x isolado, repito 196, e pego esses 8 que estava desse lado multiplicando, passo ele dividindo. E 196 dividido por 8, se eu tinha colocado a divisão por 2, mas acabei não fazendo. Se eu fizer a continha de 196 dividido por 8, vai dar x igual a 24,5.
Aí, vocês podem decidir se vocês querem simplificar a fração ou, então, dividir um número pelo outro. As duas formas estão certas, tá bom? Para a letra B aqui agora. 3 sobre x igual a 5 sobre 35. Então, vamos lá. Vai ficar x vezes 5, ou 5 vezes x, igual a 3 vezes 35. 5x é igual a 3 vezes 35. Realizando a continha, 35 vezes 3, ou 3 vezes 35, dá 105. Tenho que isolar o x novamente, como a gente já viu. Então, ó, isolando o x, vai ficar igual a x igual a 105. O 5 que estava multiplicando passa dividindo. Então, o nosso x vai ser igual a 21, tá? A última, letra C, e a mais tranquilinha de todas, tá falando assim, ó. 1 sobre 5 é igual a 8 sobre x. Então, x vezes 1 dá 1x. Então, só coloquei o x aqui, que é 1x só. Igual a 5 vezes o 8. 5 vezes 8 dá 40. Então, nosso x tem que ser igual a 40, né? Para a gente conseguir deixar essas frações proporcionais, tá bom? Número 8. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Então, a gente quer saber candidatos por vaga. Quantos candidatos tem? A gente pode escrever também que candidatos por vaga é igual a inscrições por vaga. Houveram 1.600 inscrições. E quantas vagas? 200. Então, ó, vai ficar 1.600, que é o total de inscrições, dividido por 200. Realizando, né, ó, posso cortar aqui por os dois zeros, que é a mesma coisa que dividir por 100. Vai sobrar 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá igual a 8. Então, a resposta seria a letra C, igual a 8. Então, para cada vaga tem 8 pessoas concorrendo a ela, tá bom? Agora, aqui, a número 9 e a número 10, ambas estão falando sobre regra de 3, né? São proporções que a gente consegue fazer por regra de 3. Então, vamos lá, ó. Uma pessoa recebe 10 mil reais por 25 dias de trabalho. O salário é bom, hein? Quanto receberia se estivesse trabalhando 8 dias a mais? Bom, então, a gente tem que montar nossa regrinha de 3. Quais são as grandezas envolvidas? O salário, em reais, e o trabalho, que está em dias. A gente viu que 10 mil reais ele ganha em quantos dias? Em 25. Mas e se ele trabalhasse 8 dias a mais? Ou seja, se ele trabalhasse 33 dias, porque 25 mais 8 dá 33. Quanto que ele iria receber? É o valor desconhecido, x. Aí agora a gente tem que analisar se é diretamente ou inversamente proporcional, para saber como resolver esse exercício. Como que a gente faz isso? Ó, a gente vai analisar 25 e 33. Qual o número maior, 25 ou 33? O 33. Então, eu coloco aqui do lado uma setinha apontando para um número maior, que no caso é 33. Bom, se em 10 dias ele recebeu 25, em 33 dias ele vai receber mais ou menos? Vai receber mais, né? Quanto mais ele trabalhar, mais ele recebe. Então, a minha setinha vai ser para baixo. Quando as duas setinhas apontam para o mesmo lado, tanto para cima quanto para baixo, a gente fala que são diretamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, como que a gente vai resolver? A gente vai multiplicar em x, tá? Então, vai ficar como? X vezes 25 dá 25x. 10 mil vezes 33 dá 330 mil. Isolando x, a gente vai ter que x é igual a 330 mil. O 25 estava multiplicando, por mais que não tenha sinal aqui entre os dois. Isso aqui é uma multiplicação. Então, se está multiplicando, vai passar dividindo. Quando a gente realizar essa divisãozinha, vocês podem fazer aí no caderno de vocês, a gente vai ter que o x é igual a 13.200. Ou seja, se ele trabalhar 33 dias, ele vai receber 13.200 reais, tá? Agora, número 10. Um automóvel percorre 320 quilômetros em 4 horas. Quanto ele percorrerá em 6 horas? Bom, quais são as grandezas que estão envolvendo no exercício? A distância, né, que ele vai percorrer. Então, a distância está em quilômetros.
e o tempo que ele demora para percorrer essa distância. E o tempo aqui a gente está dando em horas. Bom, ele percorre 320 km em 4 horas. Mas, e se ele percorresse 6 horas, né? Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros eles vão percorrer? Mesma coisa agora em relação a saber se é direta ou inversamente proporcional. 4 e 6. Que número é maior? O 6. Então, a setinha vai apontar para baixo. 320 e x. Quem é maior? Bom, se ele percorreu 320 km em 4 horas, em 6 horas ele vai percorrer mais quilômetros. Então, por isso, o resultado aqui que vai dar, o x, ele vai ser maior. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente multiplica em x. Bom, como que vai ficar, então? X vezes 4, ou 4 vezes x, dá 4x, igual a 320 vezes 6. Se a gente fizer, então, a continha 320 vezes 6, dá 1920. Nós temos, então, que 4x é igual a 1920. Isolando o x, a gente tem que 1920 dividido por 4 vai dar 480. 480 é o quê? 480 quilômetros. Não pode esquecer da unidade de medida, tá bom? Então, é isso, galera. Essa foi a correção da nossa prova mensal. A gente já fez essa correção em sala. Tô fazendo para reforçar, né? Se alguém ainda tiver com alguma dúvida, consegue dar mais uma olhadinha para estudar para a prova. Desejo, então, para vocês um bom final de semana e bons estudos. Tchau, tchau. A gente se vê segunda.